Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 13, Psicografia Indireta, Direta ou Manual. Eu sou Luana, palestrante do grupo Os Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chaterian, representado por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online, divulgada todo início de mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo a todos, sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz e vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, agora no capítulo 13, Kardec começa no item 152, informando-nos de que a ciência espírita, como todas as demais, ela tem progredido de maneira mais rápida e em curto espaço de tempo. Poucos anos, ele pontua, separam os métodos primitivos das formas mais aperfeiçoadas de comunicação espiritual. Os primeiros recursos utilizados eram incompletos, limitados, conhecidos popularmente como as mesas girantes ou mesas falantes. Esses meios, eles representavam a fase inicial das experiências, mas um estágio necessário, porém transitório, do desenvolvimento espírita. Com o progresso das observações, bem como das experiências, tornou-se possível comunicar com os espíritos de forma tão fácil e tão rápida quanto os homens se comunicam entre si. Os meios utilizados passaram a ser, conforme a comunicação humana, a palavra e a escrita. Entre os meios disponíveis, Kardec pontua que a escrita ela apresenta vantagens particulares, porque ela torna mais material e evidente a intervenção de uma força oculta e deixa traços permanentes, permitindo a conservação, releitura e análise posterior. Assim como ocorre na correspondência humana, a escrita espiritual fixa o pensamento, impede alterações posteriores e favorece esse estudo criterioso. A primeira forma, então, de psicografia utilizada, ou o primeiro meio empregado para a escrita mediúnica, foi o uso de pranchetas e cestas munidas de lápis. Esses instrumentos, eles permitiam a ação do espírito sobre o objeto e serviam de intermediário entre o pensamento espiritual e a escrita. As disposições e a forma de funcionamento desses objetos, eles são tratados nos itens a seguir e pertencem à chamada psicografia indireta, os quais a gente agora passa a abordar. Então, no item 153, quando nós vamos falar dessa psicografia indireta, Kardec nos apresenta a cesta e as pranchetas como instrumentos mediúnicos. Então, o que ele traz? Que se já restou demonstrado que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir esses movimentos de rotação a uma mesa, ela pode, ou qualquer outro objeto, esse princípio ele também aqui será aplicado, não mais às mesas, mas a instrumento especialmente adaptado para a escrita. Então, em lugar da mesa, passou-se a utilizar a cestinha, uma cestinha de aproximadamente 15 a 20 centímetros de diâmetro, confeccionada em madeira ou vime, de modo que a escolha do material pouco importava. Vamos projetar aqui o que seja esse material aí, enquanto a gente estuda sobre ele.
Então, Kardec coloca que, para que esse objeto fosse montado, um lápis ele era passado pelo fundo da cesta e ficava bem preso com a ponta voltada para fora, mas também para baixo. E o conjunto ele era mantido em equilíbrio sobre essa ponta desse lápis. Então, esta, por sua vez, apoiada sobre uma folha de papel, e ao repousar o médium os dedos sobre a borda dessa cesta, sem exercer pressão voluntária, ela colocava-se em movimento. Aqui não mais era como as mesas girantes que giravam em torno de si mesmo, num movimento mecânico, mas o lápis ele passava a percorrer o papel em vários sentidos, traçando inicialmente riscos sem significados ou letras isoladas. Então, quando Kardec diz se evocava um espírito desejoso de se comunicar, ele não respondia mais por pancadas como na tipologia abordada nos itens anteriores, capítulos anteriores, mas ele passava a escrever por palavras, com palavras, se comunicar através de palavras escritas. Então, nesse momento, o movimento ele deixa de ser automático e assume um caráter inteligente e dirigido. Então, a forma dessa escrita, o lápis, ele não conseguia retornar ao ponto inicial, ao final da linha. Ele continuava a mover-se de forma circular, de forma que a escrita ela tomava uma forma espiral. Então, ele exigia que o papel ele fosse girado diversas vezes para facilitar a leitura completa do texto. Era dessa forma que ficavam as escritas produzidas através dessa cesta. Nem sempre essa escrita ela era perfeitamente legível, pois as palavras elas também nem sempre ficavam separadas. Mas o médium, por uma espécie de intuição, com muita facilidade ele conseguia decifrar as palavras, bem como o sentido geral desta mensagem. Então, o que nós podemos tirar aqui? Que o suporte ele poderia variar conforme a situação, mas que esses objetos, né, e a variação não alteravam a natureza do fenômeno por ser apenas um suporte material. Aqui nós falamos de um fenômeno de efeito físico. Então, esse tipo de dispositivo, ele recebia um nome de cesta-peão. Em algumas experiências, substituía-se a cesta-peão por um papelão semelhante às caixas de pastilha, e nesse caso o lápis, ele forma o eixo do conjunto semelhante a um brinquedo chamado carrapeta. Era uma cestinha também, só que agora ela afunilava-se, né? Então, a conclusão doutrinária deste item é de que a cesta-peão, ela representa uma forma, sim, inicial de psicografia indireta, mas um progresso já em relação à tipologia, bem como uma transição entre os fenômenos físicos e a escrita mediúnica também, chamados de fenômenos intelectuais. Lógica, né, desse princípio, ou a conclusão importante, é que toda pessoa que existe a faculdade mediúnica apta a produzir o fenômeno da escrita com o auxílio de uma cesta ou de uma prancheta, também pode escrever diretamente com a mão. A diferença aqui está apenas no mecanismo. A psicografia direta simplifica o processo e elimina acessórios desnecessários. Então, na direta, ela elimina cesta, prancheta, mesinhas adaptadas, né, a direta ou manual. Simplifica o processo. Então, existe uma superioridade prática dessa escrita. Então, de todos os meios de comunicações até aqui, ela é considerada a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda. Não exige preparativos, não depende de instrumentos especiais, permite os maiores desenvolvimentos do pensamento em comparação às outras formas. Então, a psicografia direta ou manual é também chamada por alguns de escrita involuntária. E aí, Kardec explica que essa denominação, ela acaba decorrendo do fato de que o médium escreve sem dirigir conscientemente o conteúdo. A ação, ela se processa fora da vontade deliberada desse médium. Aqui foi só uma introdução, porque ele faz o encaminhamento desse estudo quando nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada o capítulo
o capítulo 15, quando ele vai falar dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Aqui ele vai adentrar não só na questão dos médiuns mecânicos, como é o que ele acabou de relatar, mas também de outras modalidades, como os intuitivos, os semimecânicos, os inspirados ou os involuntários. Então, o estudo da psicografia, ele será diretamente trabalhado nos tópicos adiante e mais aprofundado, de forma mais aprofundada, especialmente quando formos tratar dos diferentes tipos de médium e das modalidades de mediunidade escrevente. No item 158, já chegando ao final, Kardec ele vem trabalhar um pouquinho a respeito da impropriedade das antigas denominações e a necessidade dessa linguagem científica no Espiritismo, ao nos sinalizar que nos primeiros tempos das manifestações espíritas, quando ainda não haviam ideias claras sobre o fenômeno, muitos escritos eles foram publicados com títulos comunicações de uma mesa, ou comunicações de uma cesta, ou comunicações de uma prancheta. E hoje compreende-se que são denominações impróprias, errôneas do ponto de vista doutrinário, porque elas revelam, além disso, certo caráter um pouco sério dessas comunicações. Então, são instrumentos ininteligentes esses, animados momentaneamente por uma vida fictícia, incapazes de comunicar algo por si mesmas. Como a gente viu, a inteligência não residia no objeto, não reside no objeto, mas procede exclusivamente do espírito que, combinando fluidos próprios com os fluidos do médium e com os fluidos necessários, retirados do fluido cósmico universal e impregnando aquele objeto, o anima dessa vida, desse fluido vital, desse fluido nervoso, desse fluido magnético ou ectoplasmático combinado de uma vida momentânea, e com as suas emissões, o seu pensamento e a sua vontade, coloca aquele objeto em movimento. Então, há aí um erro conceitual a atribuir a comunicação ao instrumento. E aí passa-se a tomar o efeito pela causa, confundindo-se o meio material com o princípio inteligente que promove aquela comunicação. Então, Kardec ilustra esse erro com uma comparação simples. Seria o mesmo que um autor declarar ter escrito sua obra com uma pena metálica ou com uma pena de pato, como se o mérito do texto estivesse no instrumento. Então, a indiferença, né, da forma dos instrumentos, os instrumentos utilizados, eles não são exclusivos. Então, é indiferente a forma do instrumento que vai ser utilizado. Isso daí ela pode variar. Não existe, não possui um valor aí essencial, a não ser a questão da comodidade, porque a variação de instrumento, ela não modifica o princípio. Então, o que importa que se conheça, escreve Kardec, o que importa que se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção dessas comunicações. Então, se a comunicação ocorre por pancadas, como uma cadeira ou uma bengala, não se teria uma mesa falante, mas uma cadeira falante ou uma bengala falante. Isso demonstra o quanto tais expressões são inadequadas e como desviam a atenção desse essencial que a gente acabou de abordar. Então, se a comunicação se faz pela escrita, qualquer que seja o objeto que sustente o lápis, trata-se de uma psicografia. Se ocorre por pancadas, trata-se de tipologia. Então, a necessidade da precisão terminológica, ela vem na medida que o Espiritismo ele assume as proporções de uma ciência, tornando-se indispensável adotar, portanto, essa linguagem científica, precisa, racional, livre de imagens enganosas ou fantasiosas. Então, a exatidão de termos, ela evita confusão, corrige erros conceituais e contribui para a seriedade da doutrina espírita. Nós encerramos
Deixa eu ver se não há nenhuma projeção aqui. Isso. Nós encerramos, então, com a oração de bênção. Eu abençoo o 2025, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o grupo Anjos de Luz, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo tudo que tenho, eu abençoo tudo que sou. Eu abençoo tudo que sinto, eu abençoo tudo que penso. Eu abençoo todos os meus amigos, eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo as minhas conquistas, eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe todo o planeta. Por tudo eu dou graças hoje e sempre. Dr. Helmut. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz. Que possamos estudar sempre a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chateaubriand, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.